Bom, então agora sem microfone, acho que espero que vocês todos ouçam. Me pediram aqui para fazer um apanhado sobre a física nuclear em geral, na nossa vida, nas estrelas, né? Nas estrelas vivas e nos cadáveres estelares. Então eu vou falar para vocês uma visão geral, e aí vou começar com uma coisa bem básica, que todo mundo que deve estar aí nos primeiros 2 semestres da física já deve saber, mas como isso está aberto para todo mundo, quem achar isso muito básico pode aproveitar e tirar um soninho 5 minutos, e depois eu vou retomar aí a coisa um pouquinho mais séria. Então, já que eu vou falar de física nuclear, eu vou começar falando das coisas básicas da física nuclear, que eu vou chamar aqui de tijolos e cimento da natureza. Então, os tijolos vão ser os constituintes básicos e o cimento vão ser as forças fundamentais aí da natureza. Então, qual é o histórico? Desde quando se pensa em núcleo ou em átomo, como é que essas coisas eram vistas, né? Quais são os constituintes elementares? Então, aqui é uma abordagem resumida, mas as coisas mais importantes estão aqui. Então, os gregos viam os átomos como indivisíveis e eram 92 tijolos, os 92 átomos estáveis da tabela periódica, né? Era um bocado de tijolo, mas cada um deles era bem conhecido, com propriedades químicas primordialmente. Depois, em 1897, o Thomson, que já estudou a estrutura da matéria, já viu isso bem visto, ele propôs a existência do pudim de ameixas, né, para explicar o átomo. Então, o pudim de ameixas é uma imagem bem inglesa, né? Então, é um pudim, e as ameixas eram as cargas positivas, mas eu gosto mais da imagem do Marcos, quem já me ouviu falar, o Marcos já ouviu falar da história da goiaba, né? Então, em vez de um pudim de ameixas, a gente pode pensar no átomo, como a imagem que ele fazia do átomo como aquele caroço da goiaba, a parte interna da goiaba, que tem aquela massa goiabenta e tem aqueles pontinhos que são as sementes da goiaba, né? Então, esses pontinhos que são as sementes da goiaba seriam as cargas positivas e aquela massa seria o nosso pudim aqui, né, de goiaba. Então, o que acontece se a gente jogar uma partícula nesse caroço de goiaba? Qualquer um pode imaginar, a goiaba aqui, eu jogo uma coisinha qualquer, um palito na goiaba, o que vai acontecer? Ou essa coisa vai voltar numa certa direção, né? Muito raramente, esse meu palito, ou seja lá o que for que eu estiver jogando na goiaba, vai atravessar a goiaba e passar para o lado de lá. E era exatamente esse tipo de coisa que acontecia nas experiências de Rutherford. Em 1911, o Rutherford começou a jogar partículas alfa na goiaba e elas passavam todas. Como é que elas podiam passar todas se o núcleo era aquela goiaba? Não dava para explicar isso, né? E aí veio a ideia de que, então, na verdade, essa estrutura de goiaba estava errada. O que devia acontecer é que o átomo devia ter um caroço, que é o núcleo, e os elétrons bem distantes, então tinha muito vazio. Como tinha muito vazio, essas partículas alfa de fato podiam atravessar reto, por causa desse monte de vazio, né? Muito bem. Só que isso tinha um problema, né? Se a gente... Bom, essa imagem que eu estou falando, todo mundo conhece aqui, porque vocês são da geração Laboratório de Dexter, né? De Minêutron. Então, desde que vocês são criancinhas, que vocês assistiram, imagino que vocês tenham assistido o desenho animado, e vocês viram essas imagens do átomo lá, quando o Jimmy Neutron tinha uma ideia, ou no Laboratório de Dexter. Então, todo mundo hoje em dia, que passou por uma infância na frente da televisão, tem a imagem do átomo na cabeça, né? Porque os desenhos propagam essa imagem bem feitinha. Um pouco meio fora de escala, mas a imagem é correta. Qual é o problema se a gente tem uma carga positiva e a gente tem uma carga negativa orbitando ao redor dela? Bom, o eletromagnetismo diz o quê para a gente? Que essa carga negativa vai ser atraída pela positiva, não é? Então, se ela vai ser atraída, o que deveria acontecer do ponto de vista da física clássica? Ela devia fazer assim, 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 né? Mas não é isso que acontece. Por que não é isso que acontece? Porque o átomo é estável e a gente sabe que ela tem partículas positivas e negativas. Então veio o Bohr, no alto da sua sabedoria, em 1913, e fez postulados, né? Postulado é assim, eu não sei porque é assim, mas eu sei que é assim. Como era o Bohr, todo mundo acatou o que ele falou, e os postulados do Bohr salvaram lá o modelo de Rutherford. Então, esse postulado, quem viu estrutura também já viu que, né, ele diz assim, não, os elétrons estão ali orbitando em suas órbitas naturais, nas suas órbitas próprias, porque é lá que eles querem ficar, mais ou menos isso, né? Se não fosse assim, os átomos não seriam estáveis e não estariam aí do jeito como a gente sabe que estão, né? Muito bem, então até esse momento, 1913, aqueles 92 tijolos dos gregos viraram 2. Os prótons, que estavam no núcleo, e os elétrons, que estavam orbitando ali na eletrosfera. 2 tijolos.
Bom, em 1932, bom, os químicos já sabiam que faltava massa ali, né, nos átomos, né, sabiam o que era massa atômica, mais ou menos, e sabia que estava faltando informação. E em 1932, o Chadwick descobriu o nêutron, detectou o nêutron. Então, aí, o núcleo passou a ter mais uma partícula, além dos prótons tinha os nêutrons, e na eletrosfera tinha os elétrons. Então, os tijolos passaram a ser 3. Bom, chegou aqui uma coisa que eu não pus, né, que foi a proposta do Yukawa, de que deveria haver uma partícula intermediária. Em algum momento do curso vocês também vão ouvir falar disso, mas o Yukawa propôs que, da mesma forma que o fóton faz a mediação da força eletromagnética, lá do ponto de vista de quem pensa em teoria de campos, também deveria haver uma partícula que fizesse a mediação da força nuclear, e essa partícula não podia nem ter a massa do elétron, que é bem pequenininha, em termos de MeV, é meio MeV, nem igual do próton e do nêutron, que é bem grandinha, que é da ordem de 1000 MeVs. Não, o próton e o nêutron têm uma massa 2000 vezes maior do que a massa do elétron, né? Então, o que o Yukawa propôs é que existia uma partícula intermediária, que era, por isso, no começo, ela começou a ser chamada de meson, né? Bom, em 1947, aqui está o famoso César Lattes, aí, todo mundo aqui já deve ter seu currículo na plataforma Lattes, em homenagem a esse cara. Eles detectaram o pion, e eles detectaram isso em experiências com raios cósmicos. Foram lá para Chacaltaya, que é um laboratório perto de La Paz, 5.700 metros de altitude, nada entre eles, os raios cósmicos, né? E aí tinha um cara que era o Powell, que era tinha experiência em filmes, em emulsões fotográficas, e eles conseguiram detectar a passagem desses raios cósmicos e, de fato, detectaram o pion. Bom, isso aí estava tudo muito bem, se isso não tivesse dado origem a uma profusão de partículas, né? Então, percebe? Então, aí, no princípio, tinha o próton, o nêutron, o elétron e o pion. Mas aí detectaram neutrinos, antineutrinos, kaons, lambdas. Aí a vida começou a ficar tão complicada, ou mais complicada, do que na época dos gregos. Na época dos gregos eram 92 bem definidos, e agora era um zoológico de partículas muito diferentes entre si. Bom, então em 1964, essas duas pessoas, de forma completamente independente, o Gell-Mann e o Zweig, sabiam muito de teoria de grupos, então sabiam de simetrias, imaginavam o que é que tinha por trás dessa história, então eles propuseram que, na verdade, os constituintes básicos, ou os tijolos, não eram os prótons e os nêutrons, mas os fulaninhos que estavam lá dentro. Então eles propuseram a existência dos quarks, como sendo os constituintes básicos desses fulanos, e disseram que os elétrons nada mais eram do que um outro tipo de partículas que eles passaram a chamar de leptons. E os neutrinos, que também já tinham sido foram detectados logo em 1953, se não me engano, também faziam parte dessa categoria. Então, aí, de novo, os tijolos, as partículas elementares, passaram a ser dois tipos, os quarks e os elétrons, e a vida começou a ficar mais simples de novo. Essa tabelinha todo mundo já viu aí pelos corredores da física, eu imagino, na internet, né? Então, ela diz assim, aqui são os elementos, os nossos tijolos, na matéria constituída desses 6 quarks. Eu só falei de 3, mas depois as experiências mostraram que havia necessidade de quarks mais pesados, que não estão dentro dos prótons e dos nêutrons, mas estão dentro de outras partículas aí que foram detectadas. Aqui estão os leptons, estão o elétron, o míon e o tal com seus respectivos pares, os seus neutrinos. Para cada partícula existe uma antipartícula na natureza, né? E aí tem esses fulanos que são os mediadores das forças, que eu vou mostrar a seguir, né? Então a força eletromagnética é mediada pelo fóton, a força nuclear forte pelos gluons, e esses dois caras aqui são mediadores das forças da força nuclear fraca. E aqui o famoso bóson de Higgs, que foi detectado pouco tempo atrás no LHC, todo mundo ouviu falar, e ele é o cara que dá massa para as partículas, né? Bom, ele dá massa para as partículas, mas é só um pouquinho. Quem já me ouviu falar, já ouviu eu dizer que ele dá um pouquinho de massa. Então, o quark U, por exemplo, em vez de ter massa 0, ele tem uma massa 5 MeV. Mas se a gente pensar no próton, lá dentro, tem 2 quarks U e um D. Se eu somar cada um deles com massa 5, dá 15. E o próton, eu acabei de falar para vocês que a massa é 1000, né? Então, de onde vem o resto dessa massa? Vem de uma outra simetria que existe na força nuclear forte, que se chama simetria quiral. Então, é a simetria quiral que é responsável... Então, o bóson de Higgs deu massa. Mas aí, depois que o cara ficou massivo, teve um outro fenômeno que fez ele ficar gordo, né? Então, primeiro criou massa, depois engordou. Então, o bóson de Higgs dá um pouquinho de massa, a simetria quiral dá muita massa, engorda fulano. Claro que eu estou simplificando muito o que tem por trás disso, mas é só para a gente ter uma visão aí do que a gente conhece. Bom, essa não dá para enxergar, eu acho,
mas eu digo para você, então aqui tem as 4 interações fundamentais, não vou falar muito delas, né? Vocês, gravitacional e eletromagnética, vocês conhecem bem, mas eu botei essa figurinha aqui para mostrar que das 4, 2 são nucleares. Então, das 4 interações fundamentais, a força nuclear forte e a força nuclear fraca têm relação com o núcleo. Então, elas são muito importantes. Então, entender física nuclear é muito importante para entender a física de um modo geral. Muito bem. Com essa informação, agora vocês já podem começar a acordar, quem sabe isso tudo, né? Então, essas 4 forças e os 2 tijolos da natureza, a gente é capaz de explicar toda a tabela periódica, onde há 280 isótopos estáveis, mais ou menos, alguns instáveis e mais uma profusão deles que é medido em laboratório. A estabilidade ou instabilidade depende do tanto que esses caras vivem. Então, tem lá uma meia-vida, né? Que é o tanto que esse cara demora para decair. Tem um número que diz assim, se ele viver mais tempo do que tanto, ele é estável, menos tempo do que tanto, ele é instável. Mas a gente consegue produzir cada vez mais isótopos instáveis com vida curta. E eu vou me restringir a falar de 2 coisas, da fusão e da fissão. Então, a fusão é quando 2 ou mais desses elementos químicos se combinam, fundindo, originando um outro. E a fissão é quando um elemento se subdivide em outros 2. Então, o que eu vou falar de física nuclear hoje vai se basear na ideia de fusão e fissão. Então, as 2 coisas que eu escrevi aqui, né? Então, a vida nas estrelas deve-se à fusão nuclear e a gente sabe que ela é energética, é exotérmica, produz energia, todo mundo sabe disso, né? Vai para a praia no dia de sol, a gente sente o calor que vem lá do sol e esse calor foi gerado pela fusão nuclear. Quando o combustível acabar, essa estrela vai morrer. E quando ela morrer, ela vai virar um cadáver estelar. Existem 3 conhecidos: as anãs brancas, as estrelas de nêutrons e os buracos negros. Tanto as anãs brancas como as estrelas de nêutrons podem ser explicadas com base no que a gente aprende em física nuclear. As anãs brancas com uma estrutura até mais simples, né, porque a gente pode explicar isso como um gás de elétrons. As estrelas de nêutrons, como o nome diz, não são constituídas só de nêutrons, mas a gente pode explicar o que tem lá dentro com base na física nuclear. E a evolução estelar também. Então, quando a estrela explode, colapsa nela mesma, né, como é que a estrela morre? Então, tem umas que morrem muito lentamente, né, que é o caso do Sol, vai virar uma anã branca, uma morte muito triste, sem graça, vai apagando. Mas tem umas que têm uma morte mais espetacular, né? Então, quando a estrela é muito massiva, ela tem uma morte mais espetacular. Tem um contrabalanço de forças, assim, a força nuclear está querendo jogar massa para fora, a força gravitacional está querendo comprimir a estrela para dentro. Tem uma hora em que a força nuclear deixa de ser, a fusão acaba, o combustível acaba, a força gravitacional ganha. Quando a força gravitacional ganha, a estrela colapsa nela mesma. Quando ela colapsa nela mesma, é uma coisa espetacular, né? É um brilho intenso. A primeira que foi detectada, os chineses ficaram maravilhados olhando para aquilo em 1400 e alguma coisa. Tem gente que até diz, né? Não sei se é verdade, que a tal estrela que guiou os reis magos nada mais era do que uma explosão de supernova. Não tem dados que confirmem ou não confirmem essa hipótese. São poucas, né? São poucas por galáxia, as supernovas, e, portanto, fazer simulação delas é uma coisa muito importante, dá muita informação sobre a evolução das estrelas, a evolução das galáxias, e para fazer simulação a gente precisa entender muito da interação nuclear que se dá ali dentro. Bom, então, as estrelas de nêutrons dependem basicamente da gente entender força nuclear forte e fraca, eu vou falar disso daqui a pouquinho, e os buracos negros aí que dependem mais de outras... não só mais de relatividade e de outras coisas da física em geral. Bom, a fissão nuclear, bombas e reatores são os principais entes, né, discutidos quando se fala em fissão nuclear, mas na física médica tem muita coisa que depende da fissão nuclear, né? Então, eu estou dando alguns exemplos de exames onde se precisam de radioisótopos, que são elementos radioativos, ressonância magnética, cintilografia, etc. Então, quem faz tomografia ou PET também muitas vezes toma o tal do contraste, que depende dos radioisótopos. Ok, então vamos falar da fusão. Então, na fusão, nas estrelas, a fusão ocorre quando os núcleos de hidrogênio são comprimidos, atingindo temperaturas muito altas. Eu vou mostrar um filminho que mostra isso. E essa queima do hidrogênio, que é o que eu acabei de falar, se dá por reações que
liberam energia, que a gente sente aqui, que é o que acontece no Sol. A gente consegue fazer uma estimativa, a vida do Sol deve ser da ordem de 5 bilhões de anos, ele já viveu metade. E depois ele vai se transformar numa anã branca. Então, energias típicas, equações típicas da fusão nuclear que se dão no Sol são desse tipo aqui, ó. 2 hidrogênios se fundem num deuteron, então 2 fundem em 1. Elimina pósitron e neutrino, né, que são aquelas antipartículas do elétron, e o neutrino são os leptons que eu falei no começo. Aí ele criou um deuteron, esse deuteron se une com outro hidrogênio e cria o hélio 3 e elimina energia, fóton. Depois, 2 desse L3 podem se unir, formando um hélio 4 e próton. Esse próton, depois, pela interação nuclear fraca, pode decair e assim por diante. Bom, antes de eu mostrar o filminho, nos laboratórios se tenta fazer a mesma coisa, né? Essa é a energia que a gente quer, todo mundo queria. Energia limpa, barata, está aí, todo canto, sem lixo atômico. Né? Como é que a gente vai fazer isso? Então, está a caminho. Então, isso se dá em reatores de fusão, que são conhecidos como tokamaks, e lá a gente precisa criar condições para ter esse plasma, né, para que tenha essa fusão de hidrogênio em temperaturas muito altas. E eles, em geral, são eletricamente carregados, e para se fazer isso, como eles têm carga, usa campo magnético muito forte, você consegue confinar os caras ali dentro. Então, as reações que se tentam gerar em tokamak são parecidas, não necessariamente as mesmas que eu acabei de mostrar. 2 deuterons formam um hélio e eliminam um nêutron, 2 deuterons formam um trítio e um próton, ou um deuteron e um trítio formam um hélio 4 e eliminam um nêutron. Então, é a energia ideal, né? Só que, por enquanto, quando os caras pegam um tokamak, que é uma coisa, tem essa estrutura toroidal, né? Aqui é um exemplo de um deles, aqui está uma pessoinha, para vocês terem uma ideia da ordem do tamanho disso aqui. Tem que ligar isso na tomada para fazer funcionar, né? E quando eu ligo na tomada, daí eu pago a conta. Isso significa que eu estou consumindo energia. A energia que essa estrutura gera, quando liga na tomada, é menor do que a energia que ela consome por estar ligada na tomada. Então, a parte tecnológica tem que melhorar para isso passar a ser útil. Então, aqui um breve histórico aí da fusão nuclear. A primeira reação se deu em 1991, aí mais ou menos na época que vocês estavam nascendo, muitos de vocês, né? Nesse Joint European Torus, que é aquela figurinha que eu mostrei. Isso aconteceu no Reino Unido, e aí a energia consumida era maior do que a energia gerada. Mas está se trabalhando nisso. Até 2019, esse ITER vai estar pronto, International Thermonuclear Experimental, está faltando um L aqui, Reactor. Esse cara fica em Cadarache, na França. E o dinheiro estimado para sua construção é da ordem de 13 bilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, isso é mais do que custou o Large Hadron Collider lá do CERN, onde o bóson de Higgs foi detectado. Então, é muito dinheiro, é um consórcio internacional, os países todos botam dinheiro ali para ter esse cara funcionando. Bom, o que se espera é ter uma energia gerada de 550 megawatts, portanto, maior do que a energia consumida, que vai ser, quando ele estiver operacional, de 50 megawatts. Em 2040, a primeira usina experimental ainda de fusão deve estar em funcionamento, se isso tudo aqui der certo, né? E ela vai chamar DEMO, de Demonstration. E no Brasil tem as pessoas ligadas à Rede Nacional de Fusão, que foi criada em 2006. O dinheiro que vem lá era da FINEP, agora pinga ali uns troquinhos de vez em quando. E o Brasil participa nesse consórcio internacional com pesquisadores, né, e com alguma tecnologia. Bom, a notícia legal que aconteceu agora, acho que uns 2 meses atrás, é que o tokamak da Inglaterra passou a funcionar antes do de Cadarache, lá na França. Então, ele já está gerando um plasma em altas temperaturas, não as temperaturas finais, mas em temperaturas intermediárias. Isso aconteceu um pouco antes do que era previsto. E aí eu vou botar aqui um filminho para vocês verem, bem rapidinho.
Tá, então a gente espera que de fato eles consigam. 2030 é menos do que 2040 e quem sabe se chega aqui até 2100. Ok. Muito bem. Então o que eu ia falar de vida de estrela é isso. Agora vamos tentar falar um pouquinho da morte da estrela, né? Então isso aqui eu tirei de um livro que eu adoro, sempre dou para os meus alunos darem uma olhadinha. Foi produzido por um professor que era da UERJ, chamava Chung, ele já faleceu, e a ideia dele eu achei sensacional, né, de como explicar a vida e a morte das estrelas em termos de uma população de uma cidade. Então imagina que a gente vai numa cidade pequenininha, né, e faça uma estimativa aqui, faça um gráfico de toda a população, altura por peso. Se a gente fizer isso, a gente vai ver que aqui, ó, a criança nasce mais ou menos com 50 centímetros e uns 3 quilos, e aí ela vai crescendo, né? Ela vai aumentando a altura e vai engordando, né? Vai crescendo também, vai aumentando de peso, então tem aqui uma fase de crescimento. Por volta dos 14 anos as mulheres e uns 16, 17 os homens param de crescer, né? Tem alguns que param de crescer para cima e continuam crescendo para o lado, mas em princípio param de crescer, e aí atingem a maturidade, ficam com a mesma altura e mais ou menos o mesmo peso por muitos anos, né? Hoje as pessoas vivem, sei lá, 100, dos 18 aos 70, 75, a pessoa tem mais ou menos a mesma altura e o mesmo peso, né? Depois ela para de fazer ginástica, fica com preguiça, não sai mais da cadeira e começa a encolher, né? Alongar é uma coisa super importante, então alonguem-se, principalmente quem é alto, né? Para não ficar olhando para baixo, fica assim. Então, aí na terceira idade as pessoas são ligeiramente, mantêm às vezes o peso, mas estão ligeiramente mais baixos. Bom, ele fez isso para mostrar uma analogia entre o que acontece na nossa vida e o que acontece na vida das estrelas. Esse gráfico que eu estou mostrando aqui foi proposto por esses dois fulanos aqui, Hertzsprung e Russell, e é conhecido como diagrama HR, né? Como tudo na física, os físicos são meio narcisistas, os astrofísicos também, então diagrama HR. Então ele mostra que a luminosidade das estrelas e aqui a temperatura absoluta. Reparem que isso está sendo lido daqui para cá, então a temperatura aumenta, o contrário do que vocês estão acostumados a ver, tá? Mas aqui tem a tal da sequência principal, que é onde as estrelas passam a maior parte da vida delas. Depois aqui tem as anãs brancas, que é as que tem essa morte aí menos fenomenal, e a anã branca ainda emite um pouco de luminosidade, né? Então a gente vê aqui 10 a 0, vocês sabem o que é, né? É 1, isso está em termos da luminosidade do Sol, então a luminosidade do Sol está por aqui, tá? Isso também tem a ver com a magnitude, eu não vou discutir isso, mas enfim. Então esses caras classificaram as estrelas e mostraram que a maior parte da vida delas, elas passam nessa sequência principal. Da mesma forma que se a gente pensar em peso e altura das pessoas, a maior parte da nossa vida a gente passa na fase madura, não é nem quando a gente está crescendo, na adolescência, nem na nossa terceira idade. A parte mais longa é a parte da maturidade, nas estrelas aqui é a mesma coisa. Muito bem, 90% das estrelas conhecidas estão nessa sequência principal. 10% anãs brancas. O resto está fora, né? Porque, como eu falei, buracos negros e estrelas de nêutrons são cadáveres estelares. Por que eles estão fora? Porque eles não emitem no visível. E se a gente olhar de novo para esse gráfico, que aqui é luminosidade. Portanto, esses caras têm que ser detectados, a luminosidade dele tem que ser percebida. Então, por isso que as anãs brancas e os buracos negros não estão aqui. Bom, a massa é uma característica muito importante, ela determina a posição da estrela na sequência principal, não só o modo como a estrela vai morrer, né? As estrelas que se formam com massa baixa vão ser mais frias, vão ter menos luminosidade, e aqui não está escrito, mas vão viver mais. As estrelas mais massivas vão ser mais quentes, mais luminosas e vão morrer mais rapidamente. Elas são mais eficientes para fazer fusão nuclear. Bom, isso aqui é talvez uma heresia para os astrofísicos, né? Me perdoe se tiver algum astrofísico aí de plantão, mas eu acho que do ponto de vista da física nuclear é uma imagem bem legal. A gente costuma imaginar a estrela como sendo assim essa estrutura de cebola. Os físicos nucleares adoram cebola, né? Então sempre a estrutura parece esse modelo de camadas, é cebola, sempre a estrutura de cebola. Então aqui a estrela também virou uma cebola, e aí a gente vê que da parte mais externa tem hidrogênio, depois hélio, carbono, o Sol acabou aí. As estrelas mais massivas vão tendo mais coisas até o ferro. O ferro é o último elemento que tem nessa parte da evolução estelar, né? A gente não consegue ter nucleossíntese, não consegue explicar fusão além do ferro. Para além do ferro, a gente vai ter outros modos de explicar os elementos químicos, né? Normalmente vem da tal da supernova que eu mencionei antes.
Ok, então se a gente tem essa estrutura e ela funde e ela vai morrer, ela vai gerar uma estrela compacta, que são aquelas que eu falei, anã branca, estrela de nêutrons e buracos negros. Eu vou falar aqui agora só das estrelas de nêutrons, que são aquelas para cuja explicação a física nuclear é mais importante. Então aqui um breve histórico, né? Lá em 1800 e não sei quanto, a existência de Sirius B foi predita por esse fulano, Bessel, e depois foi observada. Depois, em 1944, constataram que ela possuía uma massa da ordem da massa do Sol, mais um raio de aproximadamente, né, estimado 18 mil quilômetros. Essa estimativa foi feita por Adams. Então, por isso, compacta. Né? Então, ela tinha um raio relativamente pequena, mas uma massa igual à massa do Sol. Bom, em 1931, o Chandrasekhar propôs as anãs brancas a partir de um gás de elétrons, então por isso que eu disse que o modelo de gás de Fermi, que é utilizado na física nuclear, ele é utilizado para nêutrons e aqui é utilizado para elétrons, a estrutura é parecida, a massa dos elétrons e dos nêutrons aqui é muito diferente. Então, ele previu que elas pudessem ser explicadas assim. Em 1932, eu já falei nisso, foi detectado o nêutron, né? Logo depois que o nêutron foi detectado, alguém falou assim, mas se um gás de elétrons descreve uma anã branca, um gás de nêutrons deve descrever uma outra fulana constituída de nêutrons, que é o que depois se pensou em termos de estrelas de nêutrons. Então, sugeriram a existência de objetos compactos como remanescentes da explosão de supernova, com densidades ainda mais altas do que as dos núcleos. Foram esses dois físicos que fizeram isso, Baade e Zwick. Bom, em 1939, 3 pessoas são conhecidas, aí esses nomes vão aparecer muito na vida de vocês, principalmente o Oppenheimer, que foi um dos responsáveis pela bomba, né? Tem lá, na operação que os Estados Unidos montaram durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1939, eles propuseram uma equação que é conhecida como TOV, Thoma, Oppenheimer, Folkoff, não fui eu, tá? É assim. E essas equações são muito importantes, porque elas propõem a descrição de um objeto compacto a partir de uma coisa ideal, né? A coisa ideal em física sempre é uma esfera homogênea, isotrópica, essas coisas todas, né? Mas um fluido estático. E eles propuseram a resolver, então, alimentar essas equações que vieram da relatividade geral e da relatividade especial com uma coisa que a gente chama equação de estado. Então, a equação de estado entrava como input dessas TOVs, a parte microscópica, que gerava como saída, como output, a massa e o raio de um objeto compacto. Né? Isso realmente é uma coisa sensacional. Né? Se a gente for fazer o estudo disso, é muito legal. O que eu ia falar? Bom, aí vou mostrar depois como é que essa coisa funciona, mas eles propuseram isso aqui, então isso aqui no fundo veio da relatividade, mas tem que ser, eu lembrei o que eu ia falar, tinha que ser alimentado com uma equação de estado. A equação de estado que todo mundo conhece é aquela do pré-primário, né, PV igual a nRT, toda hora eu falo isso. É claro que aqui vai ser uma equação de estado muito mais sofisticada do que PV igual a RT, mas ela vai funcionar da mesma forma, ela serve como input, né, o que a gente gerar para essa equação, e a gente vai ter massa e raio. Então, olha que coisa legal. Eu imagino assim, dentro da estrela de nêutrons eu tenho nêutrons, míons, não sei o quê. Vou construir uma equação de estado assim. Construo. Tenho lá uma expressão para pressão, para densidade de energia. Pego esse negócio e coloco nessa equação diferencial, que é a TOV, que são duas, na verdade, equações diferenciais. E você, bom, se eu tiver isso lá dentro, eu vou ter um objeto que tem uma massa de 1,4 massas solares e um raio de 14 quilômetros. Será que isso existe? Aí os astrofísicos vão dizer para a gente se isso existe ou não. Então, a ponte, essas equações é que fizeram a ponte entre a microfísica e a macrofísica nesse caso. Bom, em 1940, o Gamow e o Schoenberg descreveram o processo Urca. Quem já me ouviu dar aula já deve ter ouvido falar disso, né? O Urca é um morro no Rio de Janeiro, onde havia um cassino. E eles estavam estudando estrelas. E aí sabiam que tinha algum mecanismo, que eu já vou mostrar daqui a pouquinho, no próximo slide, que fazia um monte de energia escapar da estrela rapidamente. Então a estrela resfriava de uma forma muito rápida, perdia energia muito rápido, e ninguém sabia o que era que fazia ela esfriar de forma tão repentina, assim, como uma função degrau. E aí eles estavam cansados e foram para o cassino, né? E aí perderam um monte de dinheiro lá na roleta e aí tiveram a ideia, né? Então, o processo que se dá na estrela é o mesmo processo que se dá no cassino, perda de dinheiro, perda de energia. Chamaram esse processo de processo Urca, em homenagem ao cassino da Urca, que não existe mais. Hoje, o CBPF está querendo usar aquele lugar para fazer um instituto de pesquisa, não sei se vai conseguir, mas seria uma ideia muito legal.
Bom, em 1964, aí eu já falei para vocês, veio a proposta dos quarks, e em 1967, o Anthony Hilscher era o orientador, e a Jocelyn Bell era a estudante de doutorado que estava fazendo a observação. Os primeiros pulsares, ou seja, as primeiras estrelas de nêutrons, foram detectadas. Tá? Então, quando a gente fala em estrelas de nêutrons, a gente pensa em dois tipos, pulsares e magnetários. Isso aqui eu tirei da internet, é só para pensar em duas coisas diferentes. Mas os pulsares têm essa coisa do farol, né? Uma precisão absoluta. E o campo magnético na superfície do pulsar é 10 a 12 Gauss. Mas dos magnetários, que vão ter esse nome por causa disso, eles têm um campo magnético da ordem de 10 a 15 Gauss. E a explicação da diferença entre eles também vem da física nuclear. Então, os principais tipos de estrela de nêutrons são os pulsares, e aí eles são mantidos por essa energia de rotação. Tem mais de 1900 observados em radiofrequência. Agora a gente não vê mais esses fulanos no visível, né? Não adianta apontar um telescópio para eles e tentar enxergar lá no olho, no olho, não vai conseguir. Então eles são detectados de outra forma, por isso que eles demoraram para ser detectados, né? Então eles são observados em radiofrequência. Tem uns outros objetos compactos que são conhecidos como binárias de acréscimo de raio-x. Binárias são dois objetos, eles estão rodando um ao redor do outro, e quando eles fazem isso, um deles puxa a massa do outro, né? Então, mais ou menos isso. Isso tem uma população muito grande, também são bem detectados aí. E depois tem os magnetários, que são mantidos pelo campo magnético. O campo magnético externo é tão intenso que faz com que esses caras sejam estáveis. E esses fulanos, as características deles, tem várias coisas que os astrofísicos dizem para a gente, né? Tem lá um PP ponto, que é quando que essa rotação diminui com o tempo, tal, várias características, nenhuma delas se enquadram nessas coisas mais comuns aqui. Então, esses magnetários, em geral, são divididos em duas classes. Um deles são conhecidos como repetidores de raios gama, porque eles emitem raios gama, e os outros são chamados de pulsares de raio-x. Esses aqui têm 5 confirmados, e esses aqui têm 9 confirmados, né? Então, se a gente voltar aqui para trás, aqui tem mais de 2.000, e aqui tem 14. Mas estão lá, devem ter muitos mais, o problema é que talvez a gente não consiga detectá-los. Mas seria interessante entender como é que eles funcionam e por que chegaram onde chegaram, né? Por que são desse jeito. Então, isso aqui é uma figurinha famosa. Se o James Latimer ganhasse 1 centavo por cada vez que ela é mostrada, com certeza ele estaria bem rico. Ela é muito mostrada em lugares onde tem físicos nucleares e astrofísicos juntos. Então, isso aqui é a ideia de um objeto massivo. Eu não vou entrar em detalhes disso tudo, mas a ideia é a seguinte: dependendo da massa, pode virar um buraco negro ou seguir a evolução para uma estrela de nêutrons. Se for a evolução para uma estrela de nêutrons, vai passando por uns momentos aqui, ó, que ele está chamando aqui, ó, neutron cooling, ó, URCA, modified URCA. Isso é tudo interação nuclear fraca. Então, em algum momento, esses neutrinos vão embora por causa da interação nuclear fraca. Isso vai fazer com que essa estrela se resfrie. Então, é assim. Eu tenho lá um objeto massivo, né? Eu falei para vocês que ela colapsou sobre ela mesma. Então, é como um chiclete, né? Está lá mascando o chiclete, faz uma bola, a bola explode, sobra esse remanescente. Esse remanescente sai girando, né? Então, ele tem uma velocidade, ele roda e está quente. Depois de um tempo, ele vai rodar menos, ele ainda vai rodar, porque a gente sabe que a gente detecta esse efeito farol dele, mas vai esfriar. Então, tem toda essa parte que ele resfria por causa do efeito URCA, mas depois ainda tem uma parte que ele esfria emitindo raios gama. Aqui é uma outra figura também super famosa desse Danny Page, é um cara suíço, mas que mora no México há muito tempo. E aqui também tem como bom físico nuclear, né? Tem cara de cebola, tem lá a cebola dele, que é a estrela de nêutrons. Então tem aqui o caroço da estrela, que a gente não sabe o que é. Esse caroço podem ser só quarks desconfinados. Todo mundo já disse para vocês que os quarks não estão desconfinados, né? Todo mundo mentiu. É possível ter quarks desconfinados em condições extremas. Condições extremas são ou temperaturas muito altas ou densidades muito altas. Então, o interior de uma estrela de nêutron tem 10 vezes a densidade do ferro, portanto, é muito alta. Nessas condições, é possível a gente encontrar quarks desconfinados, que romperam a barreira hadrônica ali, colombiana do desconfinamento, tá? Colombiana e nuclear. Então, essa estrela pode ter quarks aqui no meio, ou pode ter uma outra coisa diferente, e ela tem uma crosta mais aqui,
E essa crosta ainda deve ter essa estrutura aqui que as pessoas chamam de estrutura de pasta, fase pasta, né? Um italiano que deu nome para esse negócio aqui. Não, brincadeira, não foi um italiano. Mas algum comilão, né? Porque ele identificou sempre que isso era em uma dimensão, que esse negócio parecia uma lasanha, quando era 2 dimensões parecia um espaguete, quando era 3 dimensões parecia aquela meatball, como é que chama isso? Almôndega, ou então o análogo era o contrário, né? O macarrão, em vez de espaguete, podia ter o penne, ou podia ter um queijo suíço que é cheio de buracos, né? Então é a fase líquido e gás, uma mais densa e uma menos densa, e o seu inverso. E aí essa coisa foi chamada de pasta, e isso deve estar na crosta da estrela de nêutrons. E essa pasta é um sistema frustrado. O sistema frustrado é assim: existem 2 possibilidades de eu ter a energia mínima do sistema. Qual é a que vale? A que for menor. Né? Então, sempre também vocês ouviram dizer que a interação coulombiana e a força nuclear não se conversam, né? Agem em densidades diferentes. Também é mentira, né? Também menti no curso de nuclear. Nesse caso, elas podem lutar entre si, né? Então, a interação nuclear e a coulombiana podem exercer o papel de um na outra e isso criar esse sistema frustrado. E esse sistema frustrado é que dá origem a essa estrutura aqui de pasta. Muito bem, isso tudo para dizer então que essa área é super multidisciplinar, por isso eu fiz coloridinha. Então a física nuclear e a termodinâmica vão juntas para propor as tais equações de estado. As equações de estado podem ser relativísticas ou não. Então, relativística significa que a gente tem informações da relatividade geral. Então, quando a gente vai resolver a equação para os prótons e para os nêutrons, a gente precisa usar a equação de Dirac, que em geral vocês veem só lá no final do curso. Quando ela é não relativística, é porque a gente usa um potencial que a gente chama de potencial de Skirm, ou seja, a gente resolve a equação de Schrödinger, exatamente como vocês fizeram lá para o átomo de hidrogênio, ou quem não fez vai fazer. Ops. Depois a gente usa a relatividade restrita geral para usar aquela equação que eu falei para vocês, de TOV. E essas equações de estado são inputs, né? Vão entrar na TOV que vão gerar quantidades macroscópicas, massas e raios. E aí a gente pega as informações que vêm da astrofísica, então eles dão os dados observacionais para a gente ver se esse cozinhado todo faz algum sentido. Então aqui eu estou mostrando para vocês um monte de modelos, né, que foram produzidos. Então esses modelos são relativísticos ou não, geraram equações de estado. Essas equações de estado alimentaram aquelas equações diferenciais que eu chamei de TOV, e como resultado a gente faz esse gráfico aqui, massa em termos da massa solar vezes raio. Cada ponto desses na curva é uma estrela. Tá? Essa coisa aqui significa 2 estrelas que foram detectadas recentemente, uma em 2010 e uma em 2013, que tem 2 massas solares. Então, o que a gente quer para a equação de estado valer é que ela chegue lá, que dentro dessa possibilidade, ela contemple a possibilidade de uma fulaninha que tem 2 massas solares. Se vocês olharem aqui a escala desse raio aqui, ó, é ridiculamente pequena, né? É de 10 a 12 quilômetros. Então, é assim, uma fulana que tem 2 vezes a massa do Sol, comprimida num objeto que tem um raio de 12 quilômetros, que é daqui no continente, daqui na lagoa, imagina, né? 12 quilômetros, 2 vezes a massa do Sol. Por isso que ela é compacta, ela é super densa, e por isso que lá dentro pode ter quarks desconfinados. Não é super densa, né, dessa coisa que a gente pode pensar em laboratório, não, é uma densidade, assim, inimaginável. Enorme. Então, estou mostrando isso para vocês, para dizer que depois daquele cozinhado todo, isso aqui é o que a gente vê e que a gente vai comparar com os dados que os astrofísicos podem passar para os físicos nucleares. Então, é uma área que atrai muita gente e mesmo quem depois desiste dela, aprende muita coisa, porque aprende física nuclear, aprende termodinâmica, aprende relatividade e ainda tem que ter informação vinda da astrofísica. Tá? Ok. Chega de fissão, agora eu vou terminar, não vou falar muito, vou tentar ser rápida. Chega de fusão, vou falar da fissão nuclear. A gente sabe que olhar para a tabela periódica, o número de átomos que tem N igual a Z, não, o número de átomos que tem N igual a Z é pequeno. A maior parte dos átomos tem mais nêutrons do que prótons, né? Só pegar a tabela periódica e dar uma olhada. Então, os cientistas estavam procurando elementos que eles chamavam de transurânicos, bombardeando o urânio, que era o último cara da tabela periódica, com nêutrons. Bom, tem aqui uma história complicada por trás, mas o que eles descobriram fazendo isso não foi os caras transurânicos, mas sim a fissão.
A fissão foi complicada pelo fato de que o urânio natural é uma mistura de isótopos, natural, né? Tá lá, ela tem 0,072% desse urânio 235, que é o cara que fissiona, e o resto tudo desse urânio 238 que não fissiona, né? Então, como é que a gente sabe isso, né? Quando a gente bombardeia urânio com nêutrons, tem 3 possibilidades. Uma a gente chama de fissão, que é que o urânio com nêutron deu rubídio, césio e virou nêutron. Isso aqui a gente diz que é só captura, tá certo? Ele vai virar um outro fulano, que é o tecnécio, e aqui ele só vai para um estado excitado e depois, né? Então é só um espalhamento e vai liberar o nêutron de novo. Como é que a gente sabe se uma reação acontece ou não? Do ponto de vista atômico nuclear, a gente vai lá e mede o que a gente chama de seção de choque. Seção de choque maior, reação mais provável. Seção de choque menor, reação menos provável. Então, se a gente olhar para essa tabelinha aqui, ó, a seção de choque de fissão para o urânio 235 é enorme, 580. Para o resto, né, para o natural é muito pequena. Então, enfim, foi difícil descobrir a fissão. Mas o que me interessa falar para vocês aqui é que para ver fissão, a gente precisa enriquecer o urânio. Enriquecer o urânio significa pegar aquela amostra natural, que é quase só urânio 238, e limpar o máximo possível para ter a maior quantidade de urânio 235 para ser usado para esse tipo de reação. O outro detalhe é que a energia desse nêutron é muito diferente da energia do nêutron que sai. Então, esse nêutron que sai, ele normalmente é retido numa piscina de água com boro, porque o jeito da gente barrar nêutrons é ter muito hidrogênio. Quando a gente tem muito hidrogênio, ele reage com o nêutron formando um outro, né, o hélio, né, o deuteron. Então, é um jeito de barrar esse cara. E aí a gente pode até realimentar essa função, essa reação com um nêutron que teve sua energia diminuída. Quando a gente tem a função controlada, a gente tem reator, né, que é o reator nuclear. Quando a gente tem uma função descontrolada, a gente tem a bomba. Para a gente ter essa fissão descontrolada, a gente também precisa ter uma massa crítica. A gente não consegue fazer bomba de qualquer jeito, né? Vocês estão acompanhando a história aí da Coreia do Norte e estão vendo que a coisa está indo, né? Eles estão enriquecendo urânio. A quantidade, o quanto a gente tem que enriquecer para fazer a bomba é mais do que tem que ser enriquecido para fazer, para ter uma reação controlada num reator. Então, esse é um assunto aí que anda pela imprensa. Então, aqui um exemplo. Então, claro, que eu ia só para concluir aqui, quando a gente tem fissão controlada aqui, a gente tem os rejeitos radiativos, que é um grande problema, né? Todo mundo discute o que fazer com isso. Quando existe um acidente nuclear, daqui a pouco eu vou mostrar alguns números para vocês, o grande problema é a área contaminada. Quando a gente tem um desastre numa usina hidrelétrica, que alaga tudo, também é um grande problema, né? Mas as pessoas, bom, morreram os peixes, morreram os animais que viviam ali, as plantas ficaram por baixo da água, mas isso vai ser recuperado. Quando a gente tem um acidente nuclear, também pode ser recuperado, mas o custo, né? O custo e o tempo são de outra ordem de grandeza. Ok, mas nem todos os países têm energia disponível, fácil, né? Hoje em dia, o grande vilão está sendo o carvão, de fato é um vilão, colabora para o efeito estufa. Então, vamos olhar aqui mais ou menos como é a matriz energética de alguns países, né? Então, o campeão é a França há muito tempo. Então, a França também é o país que mais investe em eliminação de rejeitos. 70% da energia na França é nuclear. Depois aqui, Bélgica e Eslováquia, 54%. Ucrânia, onde tinha Chernobyl, 47%. Tarari, tarará, né? Então, Coreia do Sul, 34%. O Japão, 30%. Depois de Fukushima, diminuiu, né? Diminuiu à custa de usar mais carvão também. Né? Também estão investindo em energia mais limpa, que é uma palavra que eu particularmente detesto. Não existe energia limpa, é tudo custo-benefício, né? Simplesmente não existe. Por mais que se diga que a energia solar é limpa, a energia solar usa silício nas placas fotovoltaicas. A extração de silício é uma sujeira desgraçada para o meio ambiente. E se a gente, por acaso, quiser armazenar energia solar, a gente precisa de bateria, né? E aí vai ter lítio. Então, não tem energia limpa, mas ninguém quer voltar para a Idade da Pedra, então é um custo que a humanidade está disposta a pagar. Qualquer discurso diferente desse é hipócrita, né? O discurso de quando o partido
verde assume o poder na Alemanha é hipócrita, porque eles dizem assim, né? Você pode pegar a internet e procurar no jornal, a Alemanha vai fechar suas usinas nucleares. E eles fecham 3, 4, fazem um escândalo, estamos fechando as usinas nucleares. E aí o que eles fazem? Compram energia da França, que produz só energia nuclear, né? Então, ninguém vai pagar a luz porque fechou, ou deixar de usar o celular, ou desligar os hospitais, ninguém faz isso. A demanda por energia nuclear só aumenta no mundo. Então, a gente precisa achar um mecanismo de suprir isso. Bom, no Brasil, a gente tem 3%, né, desses países todos que eu pus, é o que tem menos, tem Angra 1 e Angra 2 em funcionamento. Angra 1 foi o famoso vagalume por muito tempo, né? Vagalume, porque acendia, apagava, até aquilo estabilizar, demorou décadas. Angra 2 funciona bem. Angra 3 já era para estar quase operacional, se o dinheiro não tivesse saído para o ladrão, né? Mas daí, pelos ladrões, não sei, o dinheiro escapou, então também está em fase de construção. Produção mundial de energia é a seguinte, então. Esses dados aqui são meio antigos, tá? 2012, mas o percentual não deve ter mudado muito. O que deve ter aumentado um pouquinho são essas fontes mais naturais, que o mundo está investindo nisso. Nuclear da ordem de 13%, a desgraça do carvão, 41%. Gás também colabora para o efeito estufa, 23%. Hidrelétrica, né, no Brasil é grande responsável pela matriz energética, mas no mundo, de um modo geral, não é. Tem pouco rio. Bom, a gente tem um Plano Nacional de Energia no Brasil, até 2030. Então, aqui um histórico dele, né? Em 1970, os principais componentes eram petróleo e lenha, 78%. Em 2000, entrou aqui a energia hidráulica, com a abertura de Itaipu, que supre aí a energia do Sudeste e do Sul, 74%. Em 2030, o que se espera é ter uma situação com 4 energéticos principais: petróleo, energia hidráulica, né, os dois principais, cana-de-açúcar e gás natural. E o que se quer ter é 45% de fontes renováveis. Bom, isso aqui é eu levei o pessoal da Nuclear, quando eu dei esse curso em 2014, para visitar a Angra, né? Isso aqui é um slide que eles passaram lá, passaram uma história sobre Angra. Alguns aqui não sei se foram. Aqui estava um dia horroroso, aí a foto do dia que a gente foi. Lá está sempre um dia horroroso, porque chove um monte naquela região. Aqui é a sala de controle de Angra 2, que a gente pôde conhecer, então estou mostrando para vocês. E aqui vou falar rapidinho sobre a diferença entre Fukushima, quando a gente foi lá, foi muito próximo dessa coisa do acidente de Fukushima, né? E de Angra, né? Quais as diferenças, qual é o nível de segurança que tem ou não tem uma e a outra. Bom, Fukushima tem esse reator aqui, que é conhecido como Boiling Water Reactor. As barras de controle, que é o principal modo de interromper a reação no nuclear, elas têm que subir para dentro do reator para parar. Significa que precisa ter uma bomba para levantar essas barras de controle. Ele fica a 7 metros acima do nível do mar. E existe um tanque com água borada, que eu acabei de falar para vocês, que precisa para absorver os nêutrons, sobre a estrutura do container, né? Então deu tudo errado. Teve, primeiro teve um terremoto, aí teve o tsunami, aí inundou a parte que acionava o mecanismo que interrompia o reator com a bomba, então precisava de uma bomba, isso foi interrompido, então, né? Então, só mostrar aqui uma figurinha de como é que esse negócio funciona. Então, tá aí esse... Carregou de novo? Tá. Tá aí esse... Então, está aqui as barras de controle, está vendo que para interromper esse negócio, essas barras têm que ser empurradas para cima. Aqui está o reator. Tá? O resto funciona como uma termoelétrica normal, como uma usina hidrelétrica, todo o processo daqui para frente é igual, né? Do gerador para frente é tudo igualzinho. Bom, e Angra? Angra 1 e Angra 2 usam outro tipo de reator, que a gente chama de... esqueci, a gente vai olhar ali. E aí essas barras de controle caem por gravidade. Então, se tem algum problema, não tem nenhuma bomba para subir essas barras de controle, simplesmente desliga aquilo e essas barras caem e interrompe o reator. Ele está a 5 metros só acima do nível do mar e também tem um tanque com água borada para absorver os nêutrons, mas isso está fora da estrutura. Quem for lá visitar, enxerga lá, ó, a piscina de água borada, que depois vai para o mar, né? Aquela coisa vai para o mar. Então, tem um primeiro... eles são resfriados aqui e depois eles vão para o mar, mas isso também é uma coisa mais ou menos padrão, mas que podia ser melhorado.
Então, pressurized, é isso. Esse reator aí de água pressurizada. Então está aqui o sistema, então vê que essas barras de controle, elas descem ao invés deles subirem, e aqui essa coisa que resfria está aqui dentro, né? Então o sistema é um pouquinho diferente do que tinha em Fukushima, mas muito mais seguro. Aqui a foto de todo mundo que foi. E agora algumas curiosidades, né? A maior porcentagem de rejeitos nucleares, se vocês entrarem no site da CNEM, isso tem essa estimativa ano por ano, a maior porcentagem dos rejeitos nucleares não é gerada em usinas nucleares em lugar nenhum do mundo, é gerada nos hospitais, né? Então, ninguém questiona lixo atômico de hospital, está fora de questão questionar, né? Então, exame diagnóstico hoje em dia é uma necessidade básica, o médico nem tira a temperatura para saber se a gente está com febre antes de mandar fazer uma tomografia, né? Então a gente e aí usa um contraste, eu não estou falando mal desses exames, mas eu estou falando que eles geram rejeitos radiativos e que essa coisa ninguém questiona. Bom, o maior acidente radiológico da história, eu vou mostrar alguns números para vocês, se deu aqui no Brasil em 1987, justamente com o aparelho de radioterapia de Césio 137, né, que todo mundo achou bonitinho, queriam fazer anel, lamberam, passaram na cara, levaram no ônibus, fizeram um chaveirinho, uma coisa assim. Bom, eu não sei quem assistiu o filme? Só ela, 2. Tá, esse filme aqui, eu não vou pôr, já falei muito, eu vou pular, mas eu recomendo que vocês assistem, ele chama Pandora's Promise, é um filme que fala da energia nuclear, dos acidentes, das estimativas, de toda o discurso ambientalista contra a energia nuclear, sem dados, sem números. Então, como se a energia nuclear, quando fala em energia nuclear, as pessoas já pensam em bomba, o reator vai transformar em bomba, esse reator vai funcionar mal, e quando ele funcionar mal, 200 milhões de pessoas vão morrer, né? Então, vai acabar com o planeta por causa da energia nuclear. Então, esse filme é um filme legal, porque mostra dados concretos, desmistifica um pouco essa coisa. Eu peguei só aqui alguns números para vocês olharem. Então, dos maiores acidentes nucleares que já aconteceram. Então, tem aqui, nível 7 é o pior do que já teve, né? Chernobyl e Fukushima foram nível 7. Chernobyl na Ucrânia, 31 mortes. Não se sabe se isso é verdade, né? Na época lá, essas coisas aconteceram na época em que os dados da Rússia ainda transparência zero, mas é um número oficial, 31 mortes. Fukushima não teve nenhuma morte. Na Rússia, em 1957, teve um nível 6, 200 casos de câncer, também não tem nenhum caso de morte comprovado. Essas pessoas foram... Também é assim, ó, Rússia em 1957, eu classificaria como os dados tão confiáveis quanto os de Chernobyl em 1986, tá? Então, também transferência, mas são os dados oficiais que estão lá. Agora, os outros a gente pode confiar, né? Na Inglaterra, em 57, teve um acidente nível 5, 0 mortes, 240 casos de câncer comprovados, né? Essas pessoas também eventualmente morreram, mas elas foram acompanhadas, os filhos foram acompanhados. Então, quando a pessoa leva uma dose de radiação muito alta, ela pode ter problema nela, pode gerar, né, transmitir para os filhos. Houve um acompanhamento e a Inglaterra diz que não teve nenhum caso de câncer imediato, de morte imediata, apesar de ter tido esses números de câncer. Three Mile Island, tem vários filmes aí na internet, ou é que saiu mal? Não teve mortes. Goiânia, no Brasil, apesar desse discurso todo, foi realmente uma desgraça. As pessoas ficaram estigmatizadas. Por um tempo, ninguém queria ir para Goiânia. 4 mortes imediatas, 249 contaminados. Desses caras contaminados, muitos tiveram só a roupa contaminada, né? Mas como eles andavam por aí, acabavam contaminando outros lugares. Desses 249, 49 foram internados e 21 tiveram atendimento intensivo na sequência, né? Mortes foi a mulher do curioso, que quebrou a bomba e levou para casa, e a filha do curioso, né? Então, o curioso mesmo ficou com câncer, mas não morreu imediatamente. Tá. Depois tem aqui Estados Unidos, 3 mortes. Saint Laurent, na França, também teve um acidente considerado o mais sério da história dele, 0 mortes. Na Argentina, teve um acidente com 1 morte, 17 contaminados. No Japão, teve um nível 4 com 2 mortes. E depois 56 trabalhadores que estavam no local demoraram para ser evacuados, contaminados, e 21 civis. Eu não preciso falar para vocês fazerem uma conta rápida do número de mortes, mas está na cara
que é menor do que as mortes recentes em acidentes de naufrágio, por exemplo, da semana passada, né? Fui pegar um dado aí. Então, teve uma naufrágio, todo mundo deve ter ouvido, na Baía de Todos os Santos, na Bahia, 18 mortes. No Rio Xingu, 46 mortes. Tá certo? E aí, se vocês olham todas essas estatísticas, eu não estou dizendo que um acidente nuclear não é sério, a região fica contaminada, mas que os números fazem um alarde, que os discursos fazem um alarde, que não são compatíveis com os números, fazem. Tá bem? Aqui só no feriado de Carnaval de 2017, né? 140 mortes de caipirinha. Corpus Christi, 74 mortes de caipirinha. Né? E quando a pessoa toma muita caipirinha, ela morre e mata os outros, né? Mas tudo bem, não é nuclear. Tá. Tem um site aqui que eu vou mostrar para vocês, que é do nosso... Quando eles me apresentaram, disseram que eu sou do comitê gestor, né, do INCT. O INCT é um instituto nuclear virtual que tem no Brasil, existem de várias áreas. De física nuclear, ele foi pensado por esse professor, que era um professor da UF, Paulo Roberto Silveira, que acabou falecendo antes do dinheiro chegar. E eu faço parte do comitê gestor, somos 6 pessoas no comitê gestor, vieram aí alguns milhões, e esse dinheiro envolve patrocínio de congressos, de viagens e de comprar equipamento experimental, né? Física experimental é a base do conhecimento. Não adianta eu fazer teoria e não poder testar, porque aí eu viro matemático, certo? Então, investir em físico experimental e ter físicos experimentais capacitados no Brasil é a coisa mais importante na área da física. Então, tanto que o dinheiro desse INCT tem uma porcentagem para patrocinar congresso. Eu estou falando isso, eu sou teórica, adoro ser teórica, mas existe a necessidade da gente fomentar a física experimental em todas as áreas do conhecimento. Então, é uma coisa importante para quem é estudante pensar quando vai fazer a opção da carreira, né? É uma área onde deveria ter mais empregos, porque é o que o país precisa, né? Não só o país, né? O mundo. Eu vou botar aqui o site. Então, todas as áreas que são contempladas aí nesse INCT estão colocadas em forma de figurinha. Vamos ver se você vai carregar aqui. Então, aí, ó, as estrelas. Aí, arqueologia, né? Isso é a parte de datação. Datação de objetos de arte. Tem um monte de gente fazendo física aplicada com isso. Datação biogênica, né? Também tem muita gente trabalhando com isso. A parte da oceanografia, tem vários estudos aqui no litoral de Santa Catarina, de energia. Interações de hadrons, aí colisões de partículas, de um modo geral. E a parte de nucleossíntese, origem dos elementos, e a Terra com um detector aí, com os raios cósmicos. E aí tudo isso nos leva àquilo do começo da palestra, né, que é discutir a formação do universo. Depois tem o pessoal ligado à física médica, que também está envolvido no projeto. E aí reações nucleares, isso aí é um laboratório da Federal Fluminense. Então, se alguém tiver interesse de olhar esse site, tem aí tudo que se faz de física nuclear no Brasil. Bom, para terminar, propaganda, a gente está organizando aqui um evento em Florianópolis. Vai acontecer de 18 a 23 de março, lá na Praia dos Ingleses. Os estudantes que se inscreverem até 1º de dezembro não pagam taxa de inscrição. Mas vocês podem esperar um pouquinho mais para frente, tá? Porque agora só tem gente inscrito de Santa Catarina e está parecendo que é um evento local e não é um evento internacional. E a CAPES vai julgar daqui 2 semanas, se vocês esperam a CAPES julgar. E aí eu falo no Facebook, vocês se inscrevam. É uma oportunidade única para quem mora aqui. A gente vai ter gente falando... Bom, vocês podem entrar no site, mas de estrelas de nêutrons, de reações de íons pesados, coisa muito de ponta, são 4 mini cursos. Então não é que o cara vai chegar lá e dar um seminário, como na maior parte dos congressos, isso é uma escola avançada, então vocês têm chance de ficar lá e ouvir o curso, né? Vão ser 4 aulas de cada um, pode ser que a última seja muito avançada, ou a terceira seja muito avançada, mas as primeiras aulas vão ser aulas didáticas para todo mundo assistir, então fica o convite, custo 0 até 1º de dezembro para os estudantes de graduação, tá certo? Então, os outros estudantes depois vão ter que pagar uma taxa que a pós-graduação paga, também não é muito sério. Então, está aqui o convite. Eu vou também, mais um outro convite, vou levar os alunos de nuclear fazer uma visita
ao Pelletron, que é um acelerador de partículas, onde usa, nesse momento, principalmente trabalha com feixes radioativos, para procurar núcleos exóticos, quer dizer, núcleos diferentes, né, que ainda não estão lá na nossa tabela periódica. A gente vai lá no dia 22 de setembro, o ônibus vai sair daqui da UFSC no dia 21 de setembro, final da tarde. A gente vai passar lá o dia, de manhã a gente vai no acelerador e à tarde no reator. Então, todo mundo que faz física, mesmo que não vá para a física nuclear, podia ter uma ideia de para que isso serve, como é que funciona, quais são as estruturas que tem em volta disso, já que vocês estão longe do centro, do eixo Rio-São Paulo. Bom, então é assim, o ônibus tem 41 lugares, tem mais ou menos 20 alunos de nuclear que vão, mais uns 6, eu acho, ou 7 do grupo, que fazem iniciação científica, aí da graduação, e os outros espaços do ônibus ainda estão em aberto. Quem tiver interesse, a Karina e o Caio vão fazer isso, as inscrições, eles vão dar os dados ali pelo Facebook, então eu vou abrir, e depois, se tiver mais interesse do que o número de assentos no ônibus, a gente vai fazer uma seleção, o pessoal que está mais adiantado no curso primeiro, depois não sei, vai depender de quantos se inscreverem, tá? Então, os interessados podem se inscrever. E eu também tenho uma bolsa de extensão a partir de hoje. Se alguém tiver interesse, também vou fazer uma seleção. Não é uma bolsa de iniciação científica, é uma bolsa de extensão. Então, não precisa estar nas últimas fases do curso. Chega.